Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, Cícera, do canal Busca é o Senhor PDA. Meus irmãos, eu vou estar contando um pouco da minha história e meu testemunho, amém, Jesus? Então, aleluia, glórias a Deus. Se os irmãos ouvirem barulho, algo assim, aleluia, os irmãos já sabem. É os meus netinhos que estão aqui comigo, amém? Irmãos, no ano que minha mãe estava grávida, estava me esperando, eu fui gerada sentada no ventre, né? Minha mãe, ela sofreu muito para me colocar no mundo. E ela dizia que cada vez que ela tentava dormir, porque era muito incômodo, aparecia um ser na frente dela, se dizendo ser uma santa, falando para ela que se não colocasse meu nome de Cícera, tanto eu como ela iria morrer. E nós sabemos muito bem, meus irmãos, que Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar até os escolhidos, né? Se possível, enganaria até os escolhidos. De tão grande sinal que ele faz. Assim diz a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz assim, ó. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aleluia, glória a Deus. O próprio demônio, ele se transfigura. Ele muda, né? Aleluia. Ele muda a sua fisionomia. O demônio se transforma em um anjo para aparecer às pessoas leigas, até os salvos em Cristo, para enganar. E ele enganou minha mãe, dizendo para ela que se ela não colocasse esse nome em mim, eu iria morrer. E ela era muito devota da imagem do Padre Cícero. E a palavra de Deus nos diz para nós não adorar imagens de escultura. Para nós não adorar imagens de escultura. Né? E a palavra do Senhor nos diz que devemos adorar somente ao nosso Deus, como está escrito ali em Mateus 4, quando Satanás ele diz para que Jesus venha ao adorar, e o Senhor diz não, somente adorarás o Senhor teu Deus. Está escrito em Deuteronômio também. Então, eu nasci para... O meu nascimento foi um parto fóssil. Então os médicos já quebraram meu braço para poder sair. Eu estava sentada. E passou-se os anos e fui curada, né, dos braços, que foi quebrado. Então, aleluia, glórias a Deus. Demorando assim uns meses, eu não sei o tempo exato. Brincando, quebrei o braço no mesmo lugar. E o meu corpo é cheio de marcas do meu crescimento. Satanás tentando tirar minha vida. Fiquei enferma, minha mãe me levou para o hospital juntamente com meu pai. Chegando lá, os médicos, as enfermeiras. Naquele tempo não existia câmeras, não existia tecnologia de hoje. E eu estando ali internada, eles foram colocar soro na minha cabeça e terminaram, em vez de raspar somente o cabelo, tiraram também a pele da minha cabeça. Minha mãe chegando lá no outro dia, ela via minha moleira batendo. Ela disse que eu fui internada, não lembro a enfermidade. E ficou descoberta a minha moleira. E até hoje eu tenho a marca na minha cabeça onde não nasce cabelo. Onde eles tiraram, né, a pele. E isso foi para minha mãe uma grande tristeza, desespero, né, um grande sofrimento. E um dia minha irmã, procurando o sapato dela, depois que eu saí do hospital, fiquei bem, procurando um sapato para ir para a escola onde nós moramos, não tinha energia, era tudo no lampião, na lamparina. Ela colocou a lamparina embaixo do berço onde eu estava dormindo e o berço pegou fogo e terminou queimando minha mão, meu rosto, um pedaço do meu rosto, perto da minha orelha. Minha mãe correu e me tirou dentro do berço, graças a Deus. E
Outro dia, eles foram sair, minha tia não tinha, assim, entendimento, né? Que se o que ela fizesse ia ser errado. Minha mãe pegou um sapatinho, colocou no meu pé e tava faltando o cordãozinho. Aquele sapatinho de lã, e minha tia colocou um elástico no sapatinho, amarrou. Mas ela, com inocência, né, que ela era adolescente, assim diz a minha mãe. E minha mãe não era mulher, tá mentindo. E ela amarrou, e quando amarrou, depois que voltamos pra casa, não parava de chorar, passei a noite chorando. Aí no outro dia minha mãe foi tirar aquele sapatinho do meu pé, e quando tirou, aquele elástico estava quase entrando, chegando no meu osso da perna, das duas pernas. Eu tenho a marca até hoje. Minha mãe levou aos hospitais. Chegando lá, o médico falou para minha mãe que ela deveria prestar mais atenção, e deu um sermão na minha mãe. E tenho muitas marcas, meus irmãos, e assim foi crescendo. E um dia eu estava já grande, já com acho que uns 8, 9 anos, nós estávamos no trem, e eu nunca esqueci isso. Eu vi um senhor no trem, ele deveria ser evangélico, eu não sei, ele olhava para mim e dizia que Deus tinha uma obra muito linda na minha vida, porque ele via uma luz brilhar na minha vida. Eu não sabia, eu fiquei com medo. E crescendo, aleluia, glórias a Deus, o Senhor foi me dando graça. Tinha muita pneumonia, e o Senhor foi cuidando de mim, juntamente com a minha mãe e minha avó. Aleluia, glórias a Deus. E depois de já adolescente, com uns 19 anos, já passada a fase da adolescência, encontrei meu esposo, graças a Deus, conheci ele, nós nos casamos. E tivemos o nosso filho, Vitor. Graças a Deus, passado um tempo, depois de casada, porque não foi assim que eu casei, porque eu não sabia, né? Mas o meu útero, ele é virado, os médicos falam assim, retroverso, coisa assim. E eu não podia ter filho fácil. E não sabia. E eu ficava chorando, passava os meses e eu chorando, querendo um filho. E Deus, pela misericórdia, me concedeu meu filho, Vitor, né? Quando chegou para nós, uma alegria muito grande. E passados os anos, nasceu meu outro filho. Depois que, uns anos não, meus irmãos, me perdoa. Passados os meses, eu estava, o Vitor tinha 6 meses de nascido, eu fiquei grávida do outro filho, do Júnior, Rolani Júnior. Fiquei grávida dele. E essa gravidez, eu quase nem fiquei com muita barriga, sabe, assim, apresentando muita gestação. E fiz doação de sangue, não sabia que estava grávida. E quando meu filho completou os 9 meses, nós não conhecia Cristo, não conhecia Jesus. Meu esposo pagou para o médico fazer a cirurgia, fazer a laqueadura. Eu apenas com 22 anos, eu não conhecia Jesus ainda. Foi na minha ignorância. E meu filho nasceu, meu filho Lani, nasceu com 1,9 kg, o sangue infeccionado. Os médicos, depois que ele nasceu, o médico disse: "Ó, mãe, eu não sei se ele vai sobreviver, porque ele é bem pequenininho, ele tem 1,9 kg. E só o pediatra pode dizer." Eu na mesa, a minha vontade era dizer que eu não queria ser operada, mas já tinha pago tudo, então eu tinha receio. E fizemos a cirurgia. E depois que o médico viu meu filho, ele falou que fez exame nele, que ele tinha infecção sanguínea. E só não morreu por causa dele. Eu falei: não, ele não morreu porque Deus não deixou. Eu não conhecia Jesus. E depois, meus irmãos, meu filho foi crescendo. Tem uma irmã aí no canal que diz que o filho dela não dorme à noite. E não, eu creio que não é só essa irmã. Deve ter mais pessoas sofrendo com isso. O meu filho não dormia de noite, meu filho Lani, e eu não sabia o motivo.
Meu filho não dormia porque nós tinha objetos dentro de casa que não agradavam a Deus. Personagens diabólicos, bonecos, ursos. Tinha a televisão, que é dela que procede todo o mal. A maioria. Nós tinha banana de pijama. Tinha muita coisa, estampa nas roupas que não agradava o Espírito Santo de Deus. E depois que ele cresceu, 2 anos ele ficava assim, gritando, do nada. Eu já contei o testemunho aqui no canal, os irmãos procuram, né? Vai encontrar o mesmo filho que teve apendicite. E com 2 anos eu conheci Jesus, através da minha irmã, obreira, né? Ela pregou a palavra de Deus para mim. E eu fui para a casa de Deus, eu fui para a igreja, aceitei a Jesus Cristo. Depois que eu aceitei a Jesus, eu comecei um processo de libertação na minha vida, que eu era cabeleireira. Eu andava muito vaidosa. Era batom para combinar com as minhas unhas, com os pés, com a minha sandália, calça, os cabelos vermelhos. E o Senhor, Ele foi me lapidando, Ele foi me limpando. Quando eu aceitei a Cristo, hoje eu vejo as pessoas aceitar Jesus e não tem um ensinamento, não tem um pastor que pega aquelas ovelhas para ensinar. E eu fui para a casa de Deus e quando eu cheguei lá, Deus usou os servos dele e começou a me preparar para o batismo. Começou a pregar para mim. Eu achava que eu tinha que continuar, né? Que podia continuar com aquela profissão. E o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração que aquela profissão não agradava a Deus, que eu tinha que abandonar o corte de cabelo feminino, se quisesse cortar, né, enquanto meu esposo não aceitava Cristo, meus irmãos. Enquanto Deus não fazia uma obra, eu só cortava o cabelo masculino, somente corte social, porque Deus também não se agrada desses cortes mundanos, corte quadrado, que eles chamavam na época, era corte piscina, que era no cabelo dos irmãos, que era de homem, né? Que vinham todo tipo de homem, cortar cabelo, fazer risquinho do lado, essas coisas, Deus não deixava. Mulheres, quando vinha cortar o cabelo, eu passava um estreito quando meu esposo estava em casa, porque se eu não cortasse, né, o cabelo delas, ele ia brigar, ele ia falar, mas, aleluia, Jesus, Deus dava sempre o escape. E eu não cortava cabelo de mulher, nem fazia mais química, nem nada. E começou o processo de libertação na minha vida. Na mesma semana que eu aceitei a Jesus Cristo, eu tive que ir para Mauá, que é onde eu moro, pagar umas contas. E quando eu vesti uma calça, que eu não tinha muitas roupas de crente, eu não era crente, então não tinha. Então eu vesti uma calça. Quando eu vesti aquela calça, que eu cheguei na frente do espelho, eu não me senti mais bem. Parece que alguém dizia para mim assim: você vai sair com essa calça e se os crentes te ver na rua, né? Era o Espírito Santo de Deus falando comigo, né? E eu não conseguia vestir. Eu vesti ela porque não tinha outra roupa. Eu saí, eu tinha mais era de ficar dentro de casa assim, mas era curta. E eu saí com aquela roupa, eu saí com vergonha, morrendo de medo de encontrar alguém na rua e me ver com aquela roupa. E eu comecei a clamar, né, do meu jeito, pedi para minha irmã me ajudava, as irmãs da igreja, a buscar Deus, ir por ciclo de oração. Eu estava em casa, eu nem sabia que tinha ciclo de oração, minha irmã me chamou: vamos para a igreja agora de manhã, vai ter um culto lá, vai ser benção, vamos. Eu falei: espero dar café para os meninos, né, tomar café. Ela: não, vamos assim mesmo, porque eu não sabia, meus irmãos, que tinha que ir em jejum, até eu aprender que tinha que jejuar, que eu tinha que ensinar meus filhos, criança, a jejuar, porque tem gente que diz que criança não jejua. Jejua sim. Meus filhos jejuou, aprenderam a jejuar com 2 anos e 3 anos. Um já estava de 2 para 3 anos e o outro de 3 para 4 anos já. Aprenderam a jejuar, aprenderam a palavra de Deus, começaram a ir para a igreja junto comigo. Deus começou a libertar. Meu filho acabou, né, aqueles demônios parou de atormentar meu filho.
devido à pregação, devido às irmãs virem na minha casa, ciclo de oração, as irmãs virem falar do amor de Deus. Deus revelou o motivo, nós queimamos todos os brinquedos que não agradavam a Deus, roupas que tinham um personagem da Disney, nós jogamos fora. Tudo que nós podia, que eu podia, né, eu fiz. Né, eu falo nós, que era eu e minha irmã, nós fizemos. E meu esposo ali na televisão, sem a libertação. O Senhor libertou meu filho. Graças a Deus, meu filho começou a dormir direitinho. Mas aí começou o meu processo de libertação para descer as águas. E eu tinha maquiagem, tinha estojo de maquiagem, tinha tanta coisa. Roupas, calças que meu esposo tinha comprado. E eu tinha que me desfazer daquelas coisas. Eu olhava e não me sentia mais bem, não gostava nem de sentir mais, de ver aquelas coisas dentro do meu guarda-roupa. Aí eu comecei a fazer a limpeza, aos poucos, caixas de brinco para combinar com a correntinha, com o anel. Eu comecei a fazer a limpeza, coloquei dentro de uma sacola preta de lixo, esperei o lixeiro passar e quando ele passou, levou. Um dia eu estava aqui fazendo a limpeza, a faxina, meu esposo tinha ido trabalhar. Minha vizinha chegou e falou, posso pegar para mim? E eu queria jogar aquilo no lixo, mas ela pegou para ela. E o Senhor foi transformando minha vida. Eu comecei a sentir vontade, desejo, era eu, minha mãe, que aceitamos a Jesus, e minha outra irmã. Sentimos o desejo, eu senti no meu coração fortemente o desejo de ter aquilo que os irmãos tinham. Falar em línguas, entregar revelação, pregar a palavra, queimava no meu coração, nova convertida. Eu já queria ser assim. Eu comecei a buscar. As irmãs, os irmãos diziam só da glória. Veio para os cultos de Pentecoste, tinha um culto de Pentecoste na sede aqui em Mauá, toda segunda-feira, e eu não perdi, eu estava lá. E um dia, nosso irmão missionário, ele fazia sempre culto de Pentecoste para os novos convertidos. Não sei se os irmãos chegaram a ver ou lembram, mas ele fazia. E quando o nosso irmão missionário fez o chamado no rádio, eu falei, não, eu vou buscar, vou jejuar, vou buscar o Espírito Santo de Deus. Eu quero ser batizada pelo Espírito Santo. Eu quero ser cheia. Porque quando o crente está cheio do Espírito Santo de Deus, ele vence as batalhas, ele vence as lutas. Porque não é mais ele, mas é Cristo que está nele, é o Espírito de Deus que está nele. Então eu arrumei meus filhos, meu esposo foi trabalhar, avisei ele que nós ia para a sede mundial. Arrumei meus filhos, minha irmã arrumou 5 filhos dela. Tudo criança, meus irmãos, tudo pequenininho, nós não achava dificuldade nenhuma. Hoje as mulheres, tem muitas delas que acham dificuldade para ir para a igreja com as crianças. Tudo é difícil, tendo carro, tendo condição, podendo parar na porta da igreja, e tudo é difícil. E naquele tempo, nós pegou e foi de trem, daqui para a sede mundial. E quando nós pegamos o trem, eu, minha mãe, minhas 2 irmãs, minha sobrinha, meu sobrinho, fomos todos para a sede mundial. E quando nós chegamos na sede mundial, o missionário não tinha pegado ainda o altar, nós arrumamos ali um lugar. Quando o missionário chegou, começou a fazer oração. Depois da palavra, ele entrou na oração do Pentecoste. Pediu para que nós fizéssemos uma fila. Todos fizessem uma fila. E nós fizemos uma fila. E naquela fila, né, os presbíteros desciam do altar, os obreiros que estavam ali embaixo, ponhavam a mão sobre nós, para que nós fôssemos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, foram muita gente naquele lugar, muita. E o nosso irmão missionário orando, ori canta labassorianda labai, aleluia Deus. E ele orava, aleluia, e ele dizia, aleluia Deus, para que o Espírito Santo de Deus viesse nos batizar. Então, nós revezava. Eu ia para a fila, minha irmã vinha e ficava com as crianças. Aí depois nós revezava, a outra ia e a outra ficava com a criança e assim fazia. E
E nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eu senti aquele calor no meu corpo. Senti algo tomar conta de mim. Foi lindo, maravilhoso. E quando chegamos, terminou a oração. Já estava terminando. Quando a obreira via que nós tínhamos sido batizados, o obreiro pegava nós pelas mãos e levava na frente do altar onde o nosso irmão missionário estava pregando. Ainda era o templo antigo. E quando nós chegava lá, eu cheguei na frente do altar, tinha um monte de gente batizada, né, falando em mistério, coisa mais linda. Quando eu abro os meus olhos, tá o missionário assim na nossa frente. Ele tinha saído daquela cabine de vidro, as mãos dele levantadas para o céu e dizendo para Deus: batiza, 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 oricanta labai. Orianda lamaste canta amandaia suriclama labassúbia. E quando eu vi, aleluia, Deus poderoso, aleluia, Deus, parecia que saía, meus irmãos, aleluia, algo do missionário. Aleluia, Espírito Santo, que é inexplicável, orianda labastéria, aleluia, Deus, que não dá para explicar, aleluia, Jesus, não dá, porque eu creio, aleluia, que o que saía do missionário era virtude do Espírito. Hoje eu entendo, na época eu não sabia, aleluia, Jesus. Na época eu não sabia, meus irmãos. Aleluia, Deus poderoso. E hoje eu sei, aleluia, Deus santo, a virtude do Espírito Santo de Deus, porque ele era cheio do poder. E lutava para que nós também fosse cheio. Ele dizia que o servo tem que ser cheio, o crente tem que ser cheio. E ali, aleluia, nós voltamos para casa de trem, oricanta, labai, louvando o Senhor dentro do trem, cantando. Minha mãe tinha levado comida na marmita, nós comemos dentro do trem, naquela alegria tão grande, nós dividimos, aleluia, aquela comida, as crianças comeu, não estava me importando, aleluia, glória a Deus, onde nós estávamos louvando o nome do Senhor, aleluia. Grande Deus poderoso, e para mim foi uma experiência muito grande, aleluia. E comecei, aleluia, Jesus, buscar o Senhor para que eu começasse a pregar, descer as águas para pregar a palavra, que esse era o meu objetivo, aleluia. Hoje colocaram uma regra que é depois de 3 anos, aleluia, Deus, naquele tempo não era assim, aleluia. E eu comecei, aleluia, Jesus, desci as águas batismais no ano 2000, aleluia, Jesus, juntamente com a minha mãe e minha irmã, a minha irmã obreira, pela misericórdia de Deus, nos auxiliando, aleluia, Deus, oriala, manto e decanta. Que eu creio que foi grande alegria para ela auxiliar as 3 pessoas da família dela, a mãe e as 2 irmãs. Aleluia, Deus, começamos, aleluia, a lutar pela salvação da nossa família. Começamos a clamar, a orar, aleluia. Comecei, aleluia, num propósito com Deus de oração em prol do meu esposo, que não aceitava Cristo. Satanás entrava nele e dizia que nunca ia para aquela igreja, que a igreja de Deus é amor. Aleluia, Jesus, grande Deus poderoso. Foram 12 anos de prova, 12 anos de luta, aleluia, grande Deus poderoso, aleluia, Jesus, santo Deus de poder. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Deus começou a libertar meu esposo, trabalhar na vida dele. Deus começou, aleluia, Jesus, trabalhar, aleluia, ele vendo meus filhos para a igreja, para os congressos, aleluia. Às vezes, aleluia, ele fazia coisas que eu não posso falar aqui no canal. Aleluia, Deus poderoso, mas, aleluia, não era ele, era o inimigo, trabalhando para colocar tristeza no meu coração. Aleluia, Espírito Santo da verdade, o Senhor começou a mover na vida dele. Aleluia, depois de 12 anos, aleluia, também tem esse testemunho no canal, o Senhor salvou meu esposo. Mas foi depois de 12 anos, meus irmãos, aleluia, não foi fácil. E hoje eu estou aqui, aleluia, para dizer que quando nós quer ser liberto por Deus, quando a gente quer ser transformado pelo Espírito Santo, quando a gente coloca na nossa mente, no nosso coração e diz para Deus: eu não quero ser enganado, Deus não deixa nós ser enganados. Se você não quer ser enganado, Deus não vai deixar você enganado.
Se você quer ser liberto, o Espírito Santo de Deus vai te libertar, ele vai trabalhar na tua vida. Se você quer ver a tua casa, aleluia, limpa, aleluia, você vai lutar por a tua casa, tua família, teu esposo. Você vai dizer para o diabo, essa alma é de Jesus, Satanás, não é tua não. Essa alma pertence ao Senhor, aleluia. Eu vou lutar pela salvação do meu esposo, da minha esposa, da minha família. Eu vou fechar minha boca e vou lutar para que o Senhor venha salvar essas almas, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor, ele sabe o motivo, aleluia, que ele estava tocando no meu coração para me contar. Que eu era cabeleireira. Ninguém diz quando eu vou pregar, que eu conto o testemunho, eu digo, eu era cabeleireira. As pessoas olham para mim e falam, não dá nem para acreditar que a irmã era cabeleireira. Meu Deus, como Deus transforma. Todo mundo sabe que cabeleireiro é vaidoso. E o Senhor me transformou, graças a Deus, ele transformou por dentro e por fora. Aleluia, glória a Deus, Santo Espírito, oricanta labaia. Para nós entrar na glória, meus irmãos, nós temos que abandonar as bagagens, aleluia. Nós temos, aleluia, que abandonar o pecado. Não adianta dizer que é crente light, sabe? Esses crentes de hoje que diz assim, mas isso tudo que ela prega, não precisa tudo isso não. Não precisa ser desse jeito não, é muito religiosa. Não precisa ser muito santa não. Irmãos, agora imagina. Os anjos na glória, eles clamam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Agora imagina, aleluia, Deus poderoso, ô Espírito Santo, como vamos ver a face do Senhor se nós não santificar a nossa vida, se nós não abandonar o pecado, se nós não abandonar as calças compridas, os batons, os brincos, os cabelos alisados, cortados, repicados, paradas as pontas, parar de depilação, sabe? Tem pessoas que ainda têm dúvida a respeito da depilação. Não tenha dúvida não, a dúvida não é de Deus, é de Satanás. A dúvida não pertence ao Senhor. Para Deus é tudo ou nada. Se tirar tudo, Deus não se agrada. Se corta um pedacinho, Deus também não se agrada. Aleluia, glória a Deus. Deus não quer que nós tiremos nada do nosso corpo. Se nós vamos passar no médico e é necessário, aleluia, glórias a Deus, é outra coisa. Se nós temos um problema de saúde, nós precisamos estar ali, como eu fiz a cirurgia de varize. É diferente, meus irmãos, aleluia. Deus está vendo que nós não estamos fazendo por vaidade, mas é uma necessidade do corpo para nós se apresentar naquele lugar para aquele profissional. Aleluia, pedimos imediatamente perdão para o Espírito Santo de Deus, aleluia. Tomar cuidado, aleluia, Jesus, com os pensamentos. Satanás, ele luta na mente, ele luta com o pensamento para nós não agradar ao nosso Deus. Ele quer ver nós pecando todo momento, todo instante, para nós não agradar ao nosso Deus, aleluia. Então, aleluia, que o Espírito do Senhor ele venha falar em cada coração, em cada vida, que você venha dar ouvido à voz de Deus, dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Fica com essas palavras, que o Senhor te abençoe neste dia, nesta noite, nesta ocasião a qual você está ouvindo esta mensagem, esse testemunho. Que Deus te abençoe, te livre, te proteja, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia. Quem se despede é a sua irmã Cícera do canal Buscai o Senhor IPDA. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.